Fala enxadristas, tudo bem? Hoje vamos dar continuação aos nossos estudos sobre finais. E a pedido de inscritos vamos ver um final muito importante para vocês. Prestem atenção a esta videoaula, pois vale a pena aprender como jogar nesta posição. Vamos ver, na realidade, 3 posições trazendo o mesmo tipo de final. Vamos ver aqui a nossa primeira parte, pois teremos outros vídeos com o mesmo final, trazendo a presença não só do peão de torre, que é o ponto de hoje, mas outros peões presentes no tabuleiro. Então vamos estudar hoje o final com rei, peão de torre na sétima, mais torre versus rei e torre. Já temos aqui a nossa primeira posição, a posição chave que abre o nosso tema. Temos o seguinte: as brancas com rei em G2, a torre em A8 e um peão em A7, as pretas com rei em F7 e um peão em A3. Já posso dizer a vocês aqui que nesta posição jogam as brancas e ganham. E a vitória das brancas está relacionada ao mau posicionamento do rei das pretas, que está numa casa perdedora, a casa F7. Nesta posição, as brancas jogam e ganham, e creio que será fácil para vocês perceber a maneira de vencer. O lance aqui será torre na casa H8. Observem que torre na casa H8 está ameaçando simplesmente peão de A7 na casa 8, igual a dama. E aqui, se as pretas tentassem um movimento torre captura A7, as brancas responderiam com torre A2 cheque, e após qualquer movimento aqui de rei das pretas, como por exemplo rei G6, teríamos torre captura A7 com vitória das brancas, já que elas possuem rei e torre contra rei nesta posição. Então, é bastante importante perceber que na luta de rei e torre, peão na sétima, contra rei e torre, o lado defensor precisa manter o rei nas casas adequadas, nas casas chaves. Ou seja, a casa F7 não é uma casa-chave por permitir a manobra torre H8 na posição. Vamos ver a segunda posição que trata da mesma situação para ficar mais clara para vocês. A posição será a seguinte. Agora notem que o rei não está mais em F7, e ele está em G7, que é considerado uma casa-chave na posição. Além de G7, uma outra casa-chave é a casa H7. Vocês vão entender por que são casas importantes. Porque em ambos os pontos, a torre branca não consegue chegar com tranquilidade à casa H8 para auxiliar o avanço do peão de A7 para 8, já que esta torre poderia ser capturada pelo rei preto. Um outro detalhe importante, notem o posicionamento da torre que está em A3. Na posição anterior ela estava bem colocada, mas a presença do rei F7 causou a derrota das pretas. Observem o que eu falei, ela estava bem colocada, então guardem com vocês algo muito importante. Temos um peão de torre na sétima. A melhor posição para o lado defensor é manter a torre atrás do peão e não à frente dele. Notem que a torre preta está atrás do peão, enquanto a torre branca está à frente, o que não é interessante para as brancas. Mas por isso é que vocês precisam aprender a jogar com as brancas em tais situações e ao mesmo tempo com as pretas para defender. Pois as brancas, a cada momento que avançam um peão, elas perdem espaço para a sua torre. E vencer passa a ser mais difícil, a não ser que você siga os caminhos teóricos vencedores que vocês verão nos próximos vídeos. Mas agora aqui vamos acompanhar esta posição e observem agora como as pretas vão se salvar mantendo apenas o rei se movimentando pela casa G7 e H7 e mantendo a torre na coluna A. Então nesta posição que vocês estão vendo, as brancas jogam, por exemplo, rei F2. Qual é o objetivo das brancas? Tentar levar o seu rei à casa B6 ou à casa B7 para que o rei possa proteger o peão e que a torre possa ficar livre, saindo de A8 para permitir o avanço do peão para a casa 8. Mas as pretas empatam tranquilamente. Nesta situação, as pretas podem jogar apenas com o rei, por exemplo, de G7 para H7, teremos rei A2, rei G7, rei D2, rei H7, rei C2, mais uma vez rei G7. Notem que as brancas agora jogam rei B2, atacando a torre. As pretas devem apenas manter a torre na coluna do peão, por exemplo, ou mantê-lo o mais distante possível do rei, torre em A6. E jogam as brancas rei B3, e agora as pretas seguem com rei H7, temos rei B4, rei G7, rei B5, e agora mais uma vez a torre distante do rei, mas ela deve ser mantida na coluna A neste caso, torre A1, e aqui finalmente as brancas jogam rei B6.
Neste momento, precisamos jogar com a nossa torre. Vocês podem perguntar, por quê? Obviamente, observem o seguinte, se respondo agora com rei em H7, simplesmente posso jogar o lance torre B8, ameaçando o peão de A7 a 8 igual a dama. Notem que preciso jogar com a torre para afastar o rei da proteção do peão de A7, então o movimento pode ser torre na casa B1 cheque. E neste momento as brancas têm o movimento rei C7 ou rei C6. Para ambos a manobra das pretas será a mesma. Por exemplo, se rei C6, eu jogarei torre A1. Volto com minha torre para a coluna do peão, impedindo que a torre branca possa jogar na posição, já que o peão vai cair, ou seja, as pretas capturarão este peão. E se as brancas tentam mais uma vez rei B7 para proteger o peão, jogamos de novo torre B1 cheque e teremos, por exemplo, rei C7, mais uma vez torre A1. Ou seja, sempre com a saída do rei das brancas, as pretas voltarão com a torre para a coluna do peão e salvarão a partida. Então o método de empate é este. Lembrando, casas-chaves para esta posição, para o rei, rei G7, rei H7. Nunca rei F7, pois vocês perceberam a manobra torre H8 vencedora no primeiro exemplo. Vamos para o nosso terceiro exemplo, incluindo mais um peão, e com a inclusão dele, as pretas ainda conseguirão empatar a partida. Vamos à posição. E temos aqui a nossa terceira posição. Nesta posição, notem que temos a presença de um peão na casa G3, mas mesmo com a presença dele, as pretas garantem um empate. O objetivo das brancas é levar o peão de G3 para G6, tirando a casa-chave H7 do rei das pretas, mas o rei das pretas já está numa casa-chave G7, por isso não vai precisar se movimentar na posição. E as brancas jogam, por exemplo, G4. Como as pretas podem jogar? Com o rei ou com a torre. Vamos jogar com o rei, rei H7, G5, rei G7, e após G6, notem que não é mais possível rei em H7 nesta posição, mas podemos manter nosso jogo jogando com a torre que está na coluna A. Muito importante para vocês. Neste momento devemos jogar com a torre que está em A3 para as das pretas. Devemos evitar o lance, por exemplo, rei F6 ou lance rei H6. Claramente vocês vão perceber que esse rei F6 teremos torre F8 cheque atacando o rei, seguido de peão igual a dama em A8. E ao mesmo tempo, se o rei fosse para H6, teríamos torre H8 cheque e teremos a coroação do peão e a perda da torre preta. Então, neste momento, o rei não deve mais se movimentar, pois já está na casa-chave. Vou jogar com minha torre, vou executar um lance de torre que não precisa ser um cheque, por exemplo, torre A1. E as brancas vão tentar chegar mais uma vez à casa B6 ou B7. Por exemplo, rei F3, torre A2, rei E4, torre A1, rei D5, torre A2, rei C6, torre A1, rei B7, protegendo o peão, liberando a torre que está em A8. Neste momento, mais uma vez, eu ataco o rei do meu adversário, torre B1 cheque. E se ele vai para casa, por exemplo, C7, retorno com meu rei para a casa A1, na coluna do peão, impedindo o movimento da torre. E se rei B6 protegendo o peão mais uma vez, eu jogo torre B1 cheque, afastando o rei do peão, por exemplo, rei C7, e retorno com minha torre para a casa A1, torre A1, o que vai manter a torre de A8 escrava na posição, já que a sua saída desta posição em A8 vai representar a queda do peão. Perceberam como defender esta posição? Bem simples, bem lógico. Espero que vocês tenham entendido os 3 exemplos. Procurem rever o vídeo, procurem treinar as 3 posições. Espero contar com os likes de vocês para que a gente possa dar visibilidade ao canal e para que a gente possa continuar com o projeto. Espero também contar com seus comentários e responder a todos. Até a nossa parte 2.